Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E conforme eu prometi na semana passada, hoje eu estou trazendo um conteúdo acerca da notificação extrajudicial naqueles imóveis que são arrematados de instituições financeiras, de bancos especialmente, né? Tem muita oportunidade na venda direta da Caixa Econômica, por exemplo, e de tantos outros bancos. Esse exemplo prático, inclusive, aqui que eu vou mostrar, é de uma arrematação feita no Banco Inter, um caso recente que eu espero que contribua com o seu conhecimento acerca desse assunto. E olha só, antes que a gente vá efetivamente para a notificação, eu tive o cuidado, até para que a gente possa publicar esse vídeo, de extrair todas as informações que possam identificar as partes que estão nesses documentos. Então foram extraídos nomes, CPFs e tudo mais, para que o YouTube não tenha nenhuma restrição com relação a esse conteúdo. Então olha só, eu estou trazendo primeiramente um exemplo de nota de leilão. Nesse caso aqui eu fiz um documentinho onde eu extraí tudo aquilo que interessa, até para poder dar o zoom aqui também. Isso é uma nota de venda em leilão. Esse leiloeiro, no caso, Franco Leilões, eles fazem uma nota sim, né, um livro, e muitos leiloeiros ainda praticam essa nota, mas outros leiloeiros, como Freitas Leiloeiro, aqui é de outro caso, eu trouxe para ilustrar um caso recente também, aqui ele faz uma ata e recibo de arrematação. Esse aqui no caso foi do Banco Bradesco, onde ele faz constar todas as informações de quando aconteceu, qual foi o valor envolvido e tudo mais. Essa ata, esse recibo ou mesmo essa nota de arrematação, eu trago aqui para ilustrar por quê? Porque muita gente pergunta, Tiago, já posso comparecer no imóvel, comparecer no prédio, já posso me apresentar como comprador, como arrematante desse imóvel para dizer que eu quero tomar informações, providências, mudar a titularidade de cadastro e tudo mais? Não. Esses documentos eles não são oponíveis nem ao ocupante. Se você está comprando um apartamento, por exemplo, também não é oponível ao condomínio. Na verdade, essa documentação ela só cria uma expectativa de que esse negócio será celebrado em seu favor. E como se celebra esse tipo de negócio, esse tipo de arrematação no leilão extrajudicial? Ela nasce de uma escritura de compra e venda. Então, depois que é formalizado essa ata de arrematação, naturalmente o arrematante já pagou as despesas iniciais, como o sinal do imóvel ou a totalidade e a comissão de leiloeiro. Vai ser feita uma escritura de compra e venda. E é aqui a escritura de compra e venda, o contrato de compra e venda também, como é conhecido, é esse documento que vai transmitir ao comprador o direito de posse, o domínio desse imóvel. Somente quando é formalizado esse documento é que efetivamente esse comprador ele vai poder ter algum exercício da posse. E aí é interessante também destacar, você que está considerando arrematar no leilão extrajudicial, para facilitar essa escritura de compra e venda, é interessante que você, e se for casado, o seu cônjuge, já tenha um certificado digital, porque essas escrituras estão sendo feitas online. Hoje em dia você não sai nem de casa para poder celebrar as escrituras de compra e venda, formalizá-las. Então eu trouxe aqui para você a título de ilustração desse caso do Banco Inter aqui, as informações gerais, o leiloeiro inclusive bem destacado aqui, tirei claro a identificação dos compradores e aí as informações do imóvel que foi negociado. Eu trouxe um destaque aqui, inclusive, porque isso é muito importante, o valor desse negócio, dessa compra e venda. Então eu destaquei isso daqui porque precisa ficar muito expresso a forma como foi feito o pagamento, o que constou. Tem outras disposições, claro, nesse documento, mas eu trouxe esse ponto importante e eu informo mais adiante um motivo específico. E aí, olha só, desse imóvel eu trouxe a matrícula imobiliária e aí é esse documento que muita gente confunde. Tiago, eu tenho uma escritura e pensa que tem a matrícula. Na verdade, você tem direito a posse do bem quando você tem essa escritura e você se torna efetivamente o proprietário quando o seu nome consta aqui nesse documento, na matrícula imobiliária, no registro de imóveis ao qual pertence esse imóvel, esse bem arrematado.
Então eu trouxe aqui a ilustração da primeira página desse caso em específico e trouxe também onde consta a alienação fiduciária e, posteriormente, o inadimplemento dela fez com que esse imóvel fosse consolidado em favor do banco. E aí é por isso que ele vendeu. Se você observar, se você já observou, essa venda teve um valor de R$ 175.000 num imóvel avaliado em 280 mil. Então o cliente fez um excelente negócio. Então eu trouxe isso daqui para ilustrar que, formalizado na matrícula imobiliária, que efetivamente o comprador se torna o proprietário, que é aqui onde ele se torna o proprietário. Veja que eu vou fazer um outro vídeo posteriormente falando sobre isso, mas após a consolidação da propriedade, é necessário que seja averbado os leilões negativos, né, com a respectiva extinção da dívida em favor do devedor fiduciário, e a compra e venda, aquela escritura que eu mostrei anteriormente, ela precisa ser averbada na matrícula. É geralmente nesse momento em que a gente recomenda que haja todas as iniciativas de exercício da posse. Já é possível exercê-la a partir da formalização da escritura, mas quando a gente faz a partir daqui, da formalização dessa escritura na matrícula imobiliária, a gente deixa isso ainda mais amarrado e torna praticamente inviável que o devedor desfaça esse negócio mediante uma decisão judicial, pois o juiz, a partir desse momento, ele vai reconhecer claramente que o comprador e a instituição financeira cumpriram todos os requisitos, formalizaram mediante a escritura de compra e venda e também averbaram na matrícula imobiliária. Mas enfim, agora sim chegando ao principal ponto desse vídeo, desse conteúdo de hoje, a notificação extrajudicial. Pessoal, primeira coisa que eu faço quando eu sou contratado para poder lidar com esses casos de arrematações extrajudiciais, mesmo que venham depois de terem comprado, né, eu não assessorei antes, eu faço uma notificação extrajudicial, onde eu me apresento e informo a natureza disso que a gente está tratando e colocando, inclusive, que é um momento delicado, mas se for postergada a solução, só vai trazer mais problemas para o devedor, mais problemas para o ocupante do imóvel. Então eu proponho sempre um contato dentro do prazo de 5 dias, né? Informo meu telefone, informo meu WhatsApp, naturalmente eu extraí aqui desse vídeo. E também coloco que, se não for o caso, se a pessoa de fato não tiver o interesse de fazer contato comigo, que ela desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias. E afirmando cabalmente que é da minha convicção que nenhuma pessoa em sã consciência gostaria de passar pelo constrangimento de um despejo forçado pelo judiciário, certo? Se você precisar de um modelinho desse, manda um e-mail, faz contato comigo que a gente consegue disponibilizar. E aí, olha só, feito mediante correios, mediante telegrama, para que venha a cópia confirmatória ao remetente e a gente possa utilizar isso como prova numa futura emissão na posse judicial, se for o caso, aí a gente cumpriu um requisito importante dessa notificação extrajudicial. E nesse caso aqui, veio finalmente o acordo de desocupação voluntária. A gente teve que distribuir a emissão na posse, a gente teve que ingressar com a emissão na posse extrajudicial, mas foi graças a esse primeiro contato que o advogado da parte veio até mim e aí disse, não, doutor, olha, eu sei que o senhor entrou com a emissão na posse judicial, mas vamos fazer um acordo, vai ser menos, vai trazer consequências menos graves para o ocupante, para o meu cliente, então vamos por esse caminho. E isso foi muito positivo. Eu trouxe também aqui para ilustrar a primeira página desse termo de desocupação voluntária. Eu já disse, se você precisar de algum modelo aqui desse documento, a gente manda no e-mail, fica tranquilo. E aí, olha só, aqui são linhas gerais que eu estabeleço, informando os considerandos desse termo, né? Coloquei inclusive aqui que nesse caso houve a distribuição de uma emissão na posse e nesse caso, inclusive, não foram negociados quaisquer valores econômicos em favor do ocupante. Na verdade, a gente entabulou que concederíamos um prazo maior, dilataríamos esse prazo para que ele desocupasse e, se cumprido, nós abriríamos mão da cobrança de aluguéis que foi feita dentro dessa emissão na posse, porque geralmente é um pedido duplo, né? Emissão na posse combinado com a cobrança de aluguéis pelo tempo
que o ocupante passa no imóvel indevidamente, certo? E aí eu trouxe aqui mais linhas gerais também desse acordo e um ponto de destaque que é viabilizado justamente porque a gente começou aquela notificação de uma forma positiva, se apresentando, se colocando à disposição, compreendendo que do outro lado há um ser humano em uma situação de vulnerabilidade, seja econômica ou seja até psicológica às vezes. E aqui a gente entabula um ponto muito importante no acordo. A gente coloca o quê? Que nós queremos que será autorizado aos proprietários a realização da visitação às dependências do imóvel. E isso aqui já aconteceu, inclusive. O acordo foi entabulado e no prazo de 3 dias úteis após a assinatura desse acordo, inclusive com firma reconhecida pelas partes, foi feita a visita às dependências do bem. E nessa visita, o que ela proporciona? Sob dois aspectos, ela é muito importante. Tanto pelo fato do ocupante ter assumido já um pequeno compromisso com os proprietários. Então, quando a gente consegue extrair um compromisso, inclusive dessa natureza, de efetivamente o ocupante franquear o acesso ao imóvel, a gente já está dando um passo adiante para o sucesso dessa desocupação voluntária. Então, fazer com que o ocupante assuma esse compromisso, eu considero indispensável, fundamental, para que a gente possa ter o sucesso mais adiante. E também é muito importante que os proprietários, nesse tempo, eles tenham ciência daquilo que vão despender a título de reforma, a título de investimento para deixar esse imóvel vendável, habitável, enfim, da forma como eles desejam. Então, sobre dois aspectos, eu considero muito válida, muito importante esse ponto aqui, entabulado no acordo de desocupação voluntária, certo? Então, se você achou esse conteúdo útil, esse conteúdo interessante, eu peço que você curta esse vídeo, eu peço que você compartilhe, divulgue para pessoas, para familiares que têm esse interesse de fazer uma arrematação, uma compra extrajudicial das instituições financeiras, e isso vai colaborar, vai ajudar muito para que a gente possa trazer mais conteúdos aqui no canal. Meu muito obrigado e que você tenha muito êxito nas suas arrematações, e sempre que precisar, conta aqui com a ILT Real Estate, conta com o Thiago Nunes, seu especialista em leilões de imóveis.